Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha, hoje a gente trouxe aqui uma pergunta que me fazem muito. Carol, quanto rende uma carteira de R$ 1 milhão? É aquele famoso 1 milhão, todo mundo quer saber. É a pergunta de ouro. Mas antes, a gente trouxe um vídeo muito completo, tá bom, pessoal, para vocês entenderem. Será que rende quanto? Afinal, poxa, Carol, X, Y, a gente vai trazer tudo aqui de uma forma muito bem explicada, tá bom, turma? Mas antes de eu começar o vídeo, que eu sou curiosa, eu já quero saber o seguinte: da onde você está vendo esse vídeo, criatura? É para colocar aqui embaixo, vem aqui comigo, compartilha aqui, vamos, né, se ajudar. Comenta aqui teu nome e da onde você está vendo esse vídeo, tá certo, pessoal? Pessoal, você já parou para pensar quanto que rende uma carteira de R$ 1 milhão? E R$ 1 milhão é um grande dinheiro, não é, pessoal? A gente está falando aqui, muitas pessoas se perguntam. Várias pessoas que eu conheço falam assim: ah, é 1% ao mês, rende 10 mil. Pessoal, depende, tá? E aqui eu vou explicar alguns fatores para vocês entenderem, tá bom? Primeiro de tudo, pessoal, aonde você está colocando o dinheiro, né, para render? Por exemplo, ah, Carol, eu tô colocando aos poucos ali R$ 1.000 na renda fixa, numa LCI, num CDB. Carol, eu tô colocando R$ 1.000 num fundo imobiliário. Carol, eu tô colocando R$ 1.000 em ações. Tudo isso, pessoal, faz uma grande diferença. E vocês vão entender o porquê disso. E eu vou explicar para vocês, tá, pessoal? Porque muita gente fala assim: ah, com R$ 1 milhão já dá para eu viver. Porque tem gente, pessoal, que consegue, né? Se der esse 1%, 10 mil, vive numa boa, né? Vive tranquilo. Tem gente que vai render ali 8 mil, vive numa boa, tranquilo, mas a gente tem que ver o nosso padrão, não é verdade? Depende muito do padrão que eu, Carol, tenho, que o Renan tem e que você tem. Hoje, você viveria com um padrão de 10 mil, de 8 mil, né? Então você tem que se perguntar sobre isso. Por quê? Porque você pode ganhar tanto 10 quanto 8, quanto 7, e tudo isso depende. Turma, deixa eu falar uma coisa para vocês que ninguém te conta, tá? Tudo depende da onde está o seu dinheiro, tá bom? Por isso que a gente sempre fala, diversifica, né? Faz aquela pizza. Porque se você colocar R$ 1 milhão, pessoal, na poupança, além de eu te matar, criatura, você não vai ter o mesmo rendimento se você diversificar em bons fundos imobiliários, entende, pessoal? Então depende muito. O quanto rende deveria ser quanto rende e como eu faço para render mais, né? E a maioria das pessoas não se preocupam com isso, né? Elas se preocupam em, sei lá, 1%, e nem sempre é isso, tá bom, turma? Então vamos lá. A gente tem uma ilusão muito grande, né? Essa ilusão do 1 milhão. Nossa, 1 milhão já dá para eu viver, eu tô bem. E claro que tem pessoas, pessoal, que sim. Aqui a gente não tá querendo desanimar as pessoas, tá? Tem muitas pessoas que com 1 milhão vivem e vivem muito bem, tá bom? A gente tá falando aqui até esse vídeo porque vocês pediram para nós. Agora, pessoal, se esse dinheiro, e não tem problema nenhum, tiver investido de forma conservadora, ele pode não render 1% ao mês, tá certo? Ele pode render 8%, 9%, enfim. Agora, tem pessoas, pessoal, que já pode render até mais. 1,1, depende ali, 1,2 por mês. Isso tudo depende do que? Do perfil. Tem gente que é mais arrojada, investe mais, né, na renda variável, fundos imobiliários, enfim. E tem gente que investe mais em títulos mais seguros. E tudo bem também. Agora, pessoal, o que tem que ficar claro é que esse cenário do quanto a gente rende, né, a nossa carteira, depende de várias coisas. Por exemplo, depende do quanto a gente coloca por mês, né, da constância, da disciplina. Depende do nosso salário, porque às vezes você vai investir R$ 1.000 hoje. De repente, amanhã você vai investir 10, tomara que você invista 100. Então, depende muito do cenário. E não só do cenário do que você vai colocar no seu dinheiro, né? No quanto você vai investir ali, vai querer, né, colocar para a sua carteira. Depende muito do cenário econômico, né? Tem empresas que pagam X, de repente pagam X vezes 2, de repente você melhora de vida. Eu sempre sou muito otimista e eu sempre vou para cima. Mas, pessoal, isso varia. Por quê? Varia o seu salário, varia a sua situação econômica, varia a economia. Então a gente tem que ter cuidado com essa ilusão de rendendo um por mês. Outra coisa, pessoal, que eu quero falar para vocês aqui, que é muito, as pessoas me perguntam muito: Carol, quanto rende na renda fixa? Porque tem gente que tem muita, né, mais conservador, tem muito mais renda fixa. Pessoal, nós estamos com a taxa hoje, tivemos aí né, abaixamos a taxa para 14,50% ao ano, ainda alta, tá? Ainda estamos vivendo um momento alto e ainda tem produtos da renda fixa que estão rendendo bem.
O problema, pessoal, é que se você visse 1% ao mês, aí você vai falar, Carol, então renderia ali 10 mil reais por mês, né? Só que tem um problema, pessoal. Vou te dar um exemplo prático aqui, tá bom? Para você não esquecer isso aqui que eu vou te falar, tá? Vamos supor que você investiu num CDB. O que é um CDB, tá, pessoal? Só para entender, a maioria pode saber, mas só para ficar claro. É crédito de depósito imobiliário. Ou seja, você está você fala, ó, banco, eu vou te emprestar um dinheiro. O banco fala, ok, eu vou te devolver com juros. Isso é um CDB, um ativo da renda fixa, tá? Coberto, inclusive, pelo FGC. Vamos supor que esse CDB, poxa, consegui um CDB aqui, Carol, super legal, rende 10% ao ano, certo? Vamos deixar assim. Só que você tem que descontar a inflação, entende? Porque esse 10% ao ano, você tem que subtrair a inflação, porque ela corrói seu poder de compra. Então, vamos supor, a inflação está em 4, então é 10% menos 4, ou seja, já cai para 6% ao ano. E se você vir a sacar o dinheiro, turma, tá? Carol, saquei meu dinheiro, né, do CDB ou da LCI, o que acontece? Você ainda tem o imposto, tá bom, turma? Então, eu só tô falando isso aqui, eu tenho ativos da renda fixa, tá, turma? Eu tenho bastante ativo da renda fixa. O que eu tô querendo te dizer aqui é só essa fórmula, é só essa maneira de você enxergar, porque às vezes a pessoa só vê o total, os 10%, e ela esquece de fazer essa conta, tá? Que é extremamente importante. Então, pessoal, quando a gente fala 10% é o bruto, mas a gente tem descontos. E uma porrada que dá na gente, né, Renan? Inflação. Antigamente você comprava aquela garrafinha de Coca-Cola, pô, 50 centavos, R$ 1. Hoje você vai no mercado, já não é mais. Porque a inflação corrói o nosso poder de compra. Aquele dinheiro não é mais o mesmo, né? Então, turma, a gente tem que pensar nisso. Outro tipo de renda que a gente tem, e aí, antes de mais nada, eu vou pedir o seu like no vídeo, turma, de verdade. Eu tô vendo que vocês aqui não estão engajando. Então, nós estamos pensando o quê, né? Se não tiver engajamento no nosso canal, nós vamos continuar do mesmo jeito. Então, turma, dá o seu like, fortalece a gente aqui. Poxa, vai ser muito legal, a gente fica muito grato. Vê se você está inscrito ou inscrita aqui no canal, porque teve gente que falou, poxa, Carol, não estou inscrito mais. Veja e ativa o sino, porque vai vir muito vídeo. Existe uma outra forma, pessoal, que as pessoas gostam e muito, cresceu muito nos últimos anos, que são os fundos imobiliários. Pessoal, os fundos imobiliários, eles pagam, como a gente sempre fala, né? É renda variável, veja, pode subir, pode descer, aquele fundo ele pode estar muito bem no momento da economia e pode estar indo mal. Tudo depende do cenário. Se a gente está num cenário onde a taxa Selic, CDI, estão altos, como agora ainda, papel funciona muito bem, porque eles seguem essa linha. Mas em algum momento, se essa taxa de juros cai, aí a gente vai olhar para quê? Para fundos de tijolo, por exemplo. Né? Então depende muito do cenário econômico, dos fundos imobiliários. Agora, o rendimento. Tem fundo imobiliário que rende 12%, né, ao ano, 10% ao ano, só que tem uma diferença. Esses rendimentos, esses aluguéis que são obrigatórios por mês, que a gente chama de dividendos mensais, eles não têm desconto, né? Eles não têm imposto de renda, ele cai livrinho todos os meses no seu bolso. Então, quando a gente fala aqui 10%, pessoal, a gente fala em 10%. Então, pessoal, aqui a gente fala diferente. Aqui a gente entra com uma outra forma. Por quê? Porque tem fundo imobiliário, também tem que ver bem, né? São fundos que a gente tem que diversificar, não é só porque o fundo paga bom dividendo. Que às vezes a sua carteira pode render 1%, às vezes ela pode render 0,9%, às vezes ela pode render 0,8%. E digo mais, pessoal, algo muito importante para você fixar. Às vezes é melhor render 0,8% a sua carteira, seja na renda fixa, em fundos imobiliários, e você fazer um bom negócio, do que a sua carteira render pra caramba e você não tá saber nada do que você está fazendo para o futuro. Porque no fundo, a gente faz uma carteira para o futuro, né, turma? Então, às vezes, hoje está rendendo 0,8, mas amanhã fazendo um bom negócio, estudando, um bom projeto, você vai para 1,2, tá, turma? Então, estudar os ativos é muito importante. Então, pessoal, o que acontece com os fundos imobiliários? A gente tem uma chance que é valorizar a cota, inclusive ainda tem fundos imobiliários que estão descontados, né, Rê? E você ganha também no dividendo. Então, você tem essas duas formas de ganhar. E tem muito brasileiro que gosta de fundo imobiliário.
Gosto de renda mensal. que gosta de renda mensal, porque é um dinheirinho que entra ali, poxa, eu vou pagar uma conta de luz, uma conta de água, né? O brasileiro, então, vai, né? Vai, tanto que a gente viu um aumento enorme dos fundos imobiliários, né? Então, turma, tem momentos que a gente também tem que saber que cai. E isso tem que estar muito claro, tá bom, turma, para vocês. Por quê? Eu vejo alguns influenciadores falarem assim: ah, mas eu invisto 100% em fundo imobiliário. Cuidado, tá? Não faça isso, porque a sua reserva de emergência, independente da taxa de juros, se está em 5, se está em 6, se está em 14, tem que estar na renda fixa, tá bom, pessoal? Tem que estar num Tesouro Selic, tem que estar num CDB de liquidez diária, acima de 100% do CDI, ou 100% do CDI também serve, num Nubank, né? Então, cuidado, turma, com isso, tá bom? Porque tem gente que vai falando aí por aí, influenciador, e acaba te influenciando de uma forma errada. E aí, pessoal, lembrem, às vezes o valor não é fixo. Porque às vezes aquele fundo imobiliário, ele pagou ali por mês 1%, mas aí de repente ele no outro, vou pôr em dinheiro aqui para vocês entenderem, R$ 1. Aí no outro mês ele pagou 92 centavos. Aí no outro mês ele pagou 89. Então depende muito do cenário. E aí que eu te falo, você entende a diferença? A gente não tem como dar um número exato, cravado, de quanto rende uma carteira de 1 milhão. Por quê? Porque tudo depende. Os fundos imobiliários, eles dependem muito da economia também, né? Por exemplo, um fundo de shopping. A gente precisa ter uma economia mais aquecida para ganhar mais. Agora, turma, inegável, a maioria dos fundos imobiliários bons, eles são sólidos, eles têm, né, ali, a gente está falando de fundos imobiliários que já estão há bastante tempo, historicamente vão muito bem, tá? E, Carol, por que eu sou a favor, você vai me perguntar, de não só ter fundos imobiliários? Porque a gente sabe que é bolsa, a gente sabe que pode subir e se desce, às vezes a pessoa num momento de desespero, ela vai vender aquele fundo com prejuízo, né? Aquela ação, aquela cota. Então, turma, pode variar, depende muito do cenário. Mas é uma das formas que as pessoas mais usam para a renda mensal. Outro jeito, turma, são as ações. O que eu falo aqui? Sempre falo. Se você é jovem, se você tiver uns 20 anos, turma, muita gente tem uma carteira de crescimento. Como assim, Carol? Essa pessoa, turma, ela ainda tem muito chão pela frente. Então, de repente, ela vai escolher ali boas empresas de dividendos, mas de repente ela fala, pô, eu vou colocar 60%, 70% em ações de crescimento. Por quê? Porque cresce o patrimônio. E aí vai crescendo o patrimônio. E aquela empresa, de repente, deu um salto de, sei lá, 40% em um ano. E aí a pessoa está construindo patrimônio. E é isso que a gente fala muito com as ações, construir. E claro, né, o criatura linda, tanto nos fundos imobiliários como nas ações, reinveste os seus, né, dividendos. Agora, eu, Carol, hoje tenho 75% da carteira em dividendos e 25% focada em ações de crescimento. Por quê, turma? Eu sou uma jovem senhora, né? Eu hoje já foco mais em dividendo, tá, turma? Mas só que tem gente também que desde jovem fala, eu prefiro focar em dividendo. Tá errado? Não tá errado. Mas quando a gente é jovem, dá pra gente arrojar um pouco mais, porque a gente tem tempo. O tempo conta muito a favor para crescer o seu patrimônio. Por isso que eu falo, quanto mais cedo, melhor. Carol, mas eu tenho 35 anos, 40, 45, 60. Eu posso investir? Pode, você pode, não tem problema nenhum. Mas quanto mais jovem, melhor é. Então, os jovens que estão aí começando, graças a Deus, eu vejo jovens de 18 anos, eles podem focar em ações de crescimento, mais do que, por exemplo, eu, né, gente? Eu já estou ali um pouco mais, né, mais velha do que 18 anos, então eu foco mais em dividendos. Mas eu vejo muitas pessoas também que preferem ter carteira de dividendo. E lembre-se, né, pessoal? A gente sempre vai ver boas empresas. Agora, turma, pode acontecer daquela empresa vir com lucro ruim, aqui a gente sempre tem que falar o ponto bom e o ponto ruim, né? Pode acontecer daquela empresa estar num momento ruim e o lucro dela cai e de repente o dividendo dela cai. Pode ser que ela esteja num momento excelente e aí o dividendo sobe. Pode acontecer, que ótimo, que é o que a gente deseja para o Brasil. Agora a gente tem que entender que esses dividendos eles também podem mudar. Então, turma, veja como é difícil a gente cravar exatamente quanto rende uma carteira de 1 milhão, né? Ou quanto rende uma carteira de 200 mil, ou de 100 mil, ou de 20 mil. Por quê? Porque tudo depende da forma como a gente montou, como arrojou essa carteira, tá?
E eu falo para vocês totalmente aqui, diversificação. Turma, não põe tudo em ações, não põe tudo em fundo imobiliário. Outra coisa, tá na hora de olhar para o exterior, turma. O exterior tá aí, ó. A gente tem dólar, que é uma moeda fortíssima, diversificar, né, em boas empresas lá fora. Tem que olhar, e hoje não é mais para milionários, você investe hoje a partir de $5 lá fora. Então, pessoal, a gente tem que entender que a renda nem sempre é constante. Nem sempre todos os meses a gente vai ganhar o mesmo. Então é por isso que aqui a gente fala, pessoal, é muito difícil cravar exatamente quanto você vai ganhar. E qual que é o erro das pessoas? Não vejam 1 milhão. Não olhe só, porque às vezes a pessoa ela fica frustrada. Poxa, 1 milhão tá lá além. E esse é um erro, e a pessoa fica triste, frustrada, e ela começa a não investir, ela não tem constância, ela não tem disciplina. E tá tudo bem, meu amor, se você não tem lá 1 milhão. Né? A gente tá falando aqui uma carteira de 1 milhão. Mas é um erro muito comum. As pessoas acabam desistindo. Por quê? Ah, mas é 10% ao ano. Aí elas às vezes vê que não é, nesse caso de 1 milhão, ela fala, então não vou mais investir. Ou, no caso de 50 mil é tanto, não vou mais investir. Não cometa esse erro. Mantenha a sua constância, tá certo? Mantenha a sua disciplina. Estude bastante os investimentos, tá certo? Faça, né, tudo da melhor forma, porque o intuito que a gente tem é aumentar o patrimônio com tranquilidade, que você durma em paz e que você tenha uma boa renda, uma boa aposentadoria, tá certo? Então hoje, Renanzinho, nós trouxemos aqui a carteira de Quanto rende R$ 1 milhão. Quanto rende, Carol? R$ 1 milhão. Mas é bom ter R$ 1 milhão, não é não, Renan, na conta? Eu queria ter. É Ficar delícia. felizão. É delicioso, meu. É delicioso, né, gente? Ter uma carteirinha de R$ 1 milhão. Tá bom, gente? E comenta aqui embaixo comigo, eu quero saber também, pessoal, a gente tá fazendo uma pesquisa, eu e o Renan, da onde você mora, tudo. Que tipo de vídeos vocês gostariam de ver no nosso canal? Porque a gente faz esse canal para você. Então comenta aqui embaixo qual o tipo de vídeo que vocês gostam, que vocês mais gostam, né? São sobre os fundos imobiliários, enfim, comenta aqui com a gente. Tá bom, turma? Olha só, um 2026 maravilhoso para vocês, está passando rápido. Um grande beijo de luz. Eu sempre falo o mais importante. Fiquem com Deus, andem no caminho aí certo. Voa Brasil, vai dar tudo certo. Ó, quem investe futuro agradece, hein? Tchau, tchau.